É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Kate olhou para o interior familiar, inalterado desde os anos 1980. A casa de Ariana é uma cápsula do tempo e aqui você pode fazer filmes sobre Ariana e a perestroika sem cenários. Todas as conquistas do socialismo desenvolvido estão reunidas na antiga casa. A parede iugoslava, de vidro, cujas paredes não conheciam nem bebidas nem molhos, a TV em cores, cuidadosamente guardada sob um guardanapo para que o cinescópio não desbotasse. Tapetes multicoloridos cobriam densamente o chão e as paredes. Mas hoje algo havia mudado, invisível, intangível, quase indistinguível. O que você fez, Ariana? Passou o aspirador de pó no tapete gigante que cobria a parede mais fria? Limpou a luminária vermelha do chão? Finalmente se livrou da vitrola e dos discos que já tinham poeira da espessura de um dedo? Não, as respostas foram todas negativas. A mudança estava em algum outro nível intangível. Oh, Kate, e sussurrou sonhadoramente para Ariana, que parecia uma dúzia de anos mais jovem. Que homem, meu Deus, meu Deus! O que ele fez? Perguntou ela com indisfarçável curiosidade. Diga-me agora. Ele não é um homem, ele é um mago. Continuou Ariana. Não um mágico, mas um mago. Você vai me contar ou não? Ariana apenas revirou os olhos, sem dizer nada. Isso intrigou Kate ainda mais. As suposições mais ousadas surgiram na cabeça da idosa. É claro que um homem de fora da cidade poderia fazer qualquer coisa. Mas esse não parecia ter voltado do extremo norte, mas de Washington. E Ariana não é, Deus me perdoe, a mais fresca. Meu Deus, Ariana continuou balançando a cabeça. Você gostaria de um pouco de licor? Não, claro que não. A vovó acenou com a mão. A senhora sabe que eu não bebo. Em seguida, começou o ritual habitual de persuasão e persuasão. Esse era o costume nesta casa e entre velhos amigos. Havia vários argumentos que não haviam mudado em décadas. Ariana persuadia Kate a beber, enquanto a outra discutia e se opunha. Em primeiro lugar, dizia Ariana, um produto natural é saudável. Todo médico recomenda 50 gotas por dia. Oh, balbuciou Kate, acredite mais nesses médicos. Você sabe que alguns deles não curam, eles envenenam. Em segundo lugar, Ariana continuou, ignorando os argumentos, o álcool em pequenas quantidades permite que você relaxe. Dormir. Na nossa idade, isso é importante e você não precisará tomar pílulas. Você sabe que eu não tenho problemas com o sono, respondeu sua velha amiga. Às vezes, eu durmo tanto que não consigo me levantar, mal consigo abrir os olhos. E em terceiro lugar, sorriu Ariana, se você não quiser tomar um drink comigo, não vou lhe contar o que Harvey fez ontem à noite. Kate já queria concordar, mas o novo argumento acrescentou um pouco de intriga ao seu ritual habitual. As avós tinham uma divisão completa de papéis e responsabilidades. Ariana fazia uma nalelca maravilhosa, com cerejas, groselhas, morangos, grainhas de uva e outras frutas e bagas não óbvias. Kate era uma grande especialista em chá. Ela tinha um arsenal de diferentes tipos dessa bebida em seu conjunto de cozinha. Muito bom, Kate exalou. Um de cada. É isso, certo? Um de cada vez, Ariana deu de ombros. Ela sabia muito bem que seus almoços nunca se limitavam à dose mínima. Me ajude a preparar tudo. Meu Deus, que homem, e Kate estava ardendo de curiosidade. O que esse jovem de fora havia feito com sua amiga? Olhe para ela. Ela está 10 anos mais jovem. Seu andar ficou mais firme, e agora ela podia ser chamada de avó em vez de velha. E, afinal de contas, ela ia morrer na semana passada, ela até descobriu o custo do caixão e dos serviços funerários. Por que você está sentada aí?
A voz assustada de Ariana tirou Kate de sua letargia. Vamos, levante sua mão. Diga seu nome. Estou bem, disse a idosa. Não estou tendo um ataque. Só estou pensando. Com o que vamos beber nosso licor? Você sabe, com geleia. Lembra? Ariana hesitou e colocou a mão na bolsa. O saco de doces estava lá. De acordo com seu antigo ritual, ela havia trazido fatias de geleia. Do tipo que costumavam vender na antiga URSS. Aquela união havia engolido não apenas sua juventude, mas também seus padrões de vida. Parece que nos 30 anos desde a assinatura dos acordos, novas metas e valores foram descobertos. Mas as mulheres idosas estavam vivendo no passado. Daí o interior congelado e os rituais que não mudaram ao longo dos anos. Que bom, disse Ariana, saboreando seu licor de ameixa. Você consegue sentir esse sabor nobre? Como quando o Brasil estava no poder. Sim, Kate concordou, mas bebeu o primeiro gole de uma só vez por hábito. Foi uma sensação agradável de vertigem, como se ela fosse receber um adiantamento amanhã. Você sabe como fazer algo delicioso a partir do nada. Exatamente como no tempo de Gorbachev. É assim que as coisas são, disse o vizinho. Katy e Ariana são mulheres idosas, os dentes de leão de Deus. A primeira tem um cachorro, um membro da família, a segunda tem um gato atrevido. Katy já teve um marido e um filho, mas ambos lhe foram tirados pelo destino do vilão. Ela agora vive sua vida sozinha, agarrando-se ao passado com todas as suas forças. Ariana tinha um marido e uma linda filha. A filha foi estudar na República Tcheca e se estabeleceu lá. Para o bem dela, Ariana teve que aprender a usar a internet, mas o sinal no vilarejo era instável. Outro dia, minha filha me ligou e Ariana compartilhou a feliz notícia. Imagine, ela está grávida. É isso aí. Eu já estava com medo de não viver para ver esse momento feliz. Se ao menos eu tivesse 1 ano de vida, para ver o herdeiro. Grávida? Disse Kate com uma inveja mal disfarçada. Ela não está grávida, pelo amor de Deus. Ela tem apenas 35 anos. Exclamou Ariana. A vida está apenas começando, como dizem. Ela diz que vai ter um bebê. Sozinha. Parabéns, disse sua amiga, mas não com sinceridade, enxugando furtivamente uma lágrima. Kate pensou que a única pessoa, além do carteiro, com quem ela mantinha contato não teria ficado tão triste com a notícia. Seu filho, infelizmente, não havia deixado descendentes. E então, assim que Kate estivesse pronta para partir, seria o fim da linha. Eu gostaria de poder me sentir feliz antes de morrer, apenas uma vez. Ouça, Ariana, disse a velha, o que aquele patife fez com você ontem? Não sei como lhe contar, sorriu Ariana. É estranho. Se você não sabe, então há algo para contar. Vamos, alivie sua alma, conte-me. Oh, é claro que há algo para contar. Exclamou Ariana. Meu Deus, que homem, que homem. Vamos lá, não me aborreça. Tudo bem, Ariana foi indulgente. Mas vou tirar uma segunda. Só para soltar a língua. Tudo bem, Kate assentiu. Dessa vez, ela nem mesmo fez o ritual usual de persuasão, o que lhe rendeu um olhar intrigado da amiga. A curiosidade estava levando a melhor sobre ela. Os rumores sobre Harvey já haviam se espalhado pela cidade. Talvez ela, Sabrina, devesse tentar a sorte? Então, ouça, disse Ariana, sonhadora. Estou sentada aqui, sem tocar em ninguém. Há pouco tempo, na loja de carros, sorri para a sorte, desses ossos da panturrilha pegaram uma beleza. Estou ficando duro, quer ver? Chega dessa bobagem. Kate gritou e cobriu a boca com a mão, assustada. As sobrancelhas de Ariana subiram até a testa, e fazia anos que elas não levantavam a voz nesta casa. Nada poderia estragar a amizade delas, nem as tristezas, nem as alegrias, nem a inflação e a desvalorização. E aqui, desse jeito, ela estava invejando a amiga. Deixe-a sofrer um pouco mais. Deixe-a ser paciente. Enquanto ela, Ariana, me conta em detalhes suas aventuras.
Oh, impaciente! Ariana sorriu e beliscou a amiga embaixo da costela. Ela soltou um grito engraçado e se contorceu. Veja como o sangue brinca. Como ele borbulha. Desculpe-me, Kate acenou com a mão. Algo se apoderou de mim. Sabe, uma vez a cada 100 anos, uma avó atira. Ok, Ariana acenou com a mão. Onde eu estava? Então, estou sentada ali, juntando minhas pernas. Ele entra com toda a galhardia do mundo. O que você acha que ele estava segurando em suas belas mãos? A cabeça de Harvey estava desmoronando como a União Soviética nos anos 90. A dor de cair do topo da ordem social para a terra pecaminosa parecia insuportável. Ainda ontem ele era um deputado, aparecendo em canais federais e influenciando a agenda do Estado. E hoje ele é literalmente jogado ao mar da vida política. Ele tem que abrir mão de todos os benefícios e privilégios, dar um passo atrás. E tudo isso por quê? Um pobre animal que teve a infelicidade de... Por que fui para aquela floresta? Lamentou Harvey, esfregando as têmporas. Eu poderia ter ido para a Turquia como um homem. Ou para as Filipinas. Mas não, patriota, que Deus me perdoe. A reunião com um tecnólogo político chamado Harry estava marcada para as 10 da manhã. Ele já estava esperando na casa de hóspedes, onde o ex-deputado costumava conversar. Olhando para a luxuosa casa de veraneio do governo, Harvey sentiu saudades de casa. Ele teria que deixar esse ninho em um futuro muito próximo. Para sempre? Bom dia, disse Harry com satisfação. Já estou com 2 xícaras de café esperando por você. O tecnólogo político tinha o estranho hábito de traduzir o tempo em objetos não óbvios. O voo estava 5 cigarros atrasado. Qualquer um tinha que se esforçar para traduzir cigarros, xícaras de café ou capitais em minutos e horas. Mas Harry ainda tinha mais vantagens do que desvantagens. O mais importante era que ele nunca falhava. Seu pensamento estava à frente do tempo, como um avião a jato viajando mais rápido do que a velocidade do som. Olá, respondeu Zero, sentando-se na cadeira. Ouça, desculpe-me por minha aparência, mas fiquei trabalhando em documentos a noite toda ontem. Você sabe, no último dia. Era necessário dar uma boa sacudida no arquivo, para que eu não jogasse nada fora comigo mesmo. Entendo, sorriu o tecnólogo político. Mas Harvey, por que você tem esses papéis em suas mãos? O mundo inteiro já se tornou digital há muito tempo. É hora de abandonar o papel de forma decisiva e irrevogável. O ex-deputado não entendeu o que ele quis dizer, mas acenou com a cabeça por precaução. Ele olhou para seu interlocutor através do véu de sua dor de cabeça. Relógio caro, sapatos e calças elegantes. E também a barba estúpida que o estava envelhecendo. Mas acho que estava na moda agora, ou ele queria parecer mais velho do que era. Sou um fracasso total, exalou Harvey. Não sou mais um deputado. Eu vi no noticiário, assentiu Harry. Mas não é o fim do mundo. Estou começando a sentir que toda a minha vida foi um desperdício, continuou o político. Tudo com que sonhei, tudo em que pensei. Tudo está escapando por entre meus dedos. Até mesmo esta casa de verão. Essas são dificuldades temporárias, disse o tecnólogo político com firmeza. Na hora certa, sua voz passou de obsequiosa para autoritária. Seu nome está tão presente nas notícias agora que isso pode muito bem se transformar em... Vitória. A palavra caiu no chão da pensão com um barulho terrível. Não se diz isso em voz alta aqui. Então Harry estava tão confiante em suas habilidades que estava disposto a quebrar as regras não escritas. Sua alegria contagiou o ex-vice-xerife, e sua mente clareou. Agora ele também estava pronto para agir. Vitória sobre o quê? Perguntou Harvey. A voz confiante de seu interlocutor o fez se sentir melhor. E até mesmo sua dor de cabeça diminuiu. A eleição para governador está chegando, sussurrou Harry. Em sua cidade natal. A capital do sul. Não era a maior cidade no mapa de sua terra natal, mas também era muito importante. Afinal de contas, foi de lá que ele começou sua jornada no grande esporte político.
Foi lá que ele obteve sua primeira qualificação profissional e suas primeiras lesões profissionais. Mas será que você pode vencer quando os verdadeiros pesos pesados da política estão contra você? E eles certamente virão. Você acha mesmo que eu tenho chance de vencer? Perguntou Harvey desconfiado. Sim, assentiu Harry. Mas você tem de trabalhar. Você precisa trabalhar. Para que o eleitorado veja sua determinação e assertividade. Suas melhores qualidades. Harvey se levantou e andou animado pela sala. A dor de cabeça havia desaparecido. Devia ser a adrenalina, a empolgação e a expectativa da futura vitória, que tinham um efeito melhor do que a aspirina. Ele até viu o slogan da campanha eleitoral: "Você me pediu para voltar." Não há nada para fazer na capital, há muito para fazer em casa. E quem precisa desta Washington? É um reino adormecido. Não há movimento, apenas construção. Precisamos de uma estratégia, disse o ex-congressista com emoção. Para que eu não seja derrubado no início do processo. Harry sorriu e, como um mágico, tirou uma pasta da manga. Harvey poderia jurar que ela não estava lá nem por um segundo. No entanto, os tecnólogos políticos eram como feiticeiros para ele e ele preferia não se intrometer em suas complexidades. O rascunho da estratégia foi escrito há 2 noites, disse Harry com orgulho. Eu a chamei de retorno à demanda. Os tolos pensam da mesma forma, disse Harvey com surpresa. Desculpe-me? Esclareceu o estrategista político. Não é nada. Eu lhe digo que a ideia estava literalmente no ar. E quem deveria me pedir para voltar? As pessoas mais simples, disse Harry com firmeza. Quanto mais simples, melhor. Você sabe que os Estados Unidos não são formados por bilionários e influenciadores. Bobagem, Harvey acenou com a mão. Ninguém vai dar ouvidos a eles. Pessoas simples são simples. Lembram-se de O Sobretudo, de Gogol? É aí que ele descreve o homem pequeno. Harry sorriu. Como Harvey, ele era versado em literatura. Ele gostou da comparação com Mickey, dele mesmo havia pensado nisso. Pessoas pequenas, no entanto, poderiam fazer grandes coisas se a massa de pessoas atingisse um nível crítico. Estou falando sério, o tecnólogo político convenceu. O eleitorado exige uma mudança para baixo entre as elites. Você acabou de me chamar de pessoa pessimista? Harvey estava indignado. A propósito, eu não queria entrar na história dos servos em. Dovifting significa voltar às raízes. De volta às raízes, explicou o tecnólogo político, sem prestar atenção aos comentários de seu interlocutor. Simplificação. Somente nos Estados Unidos isso significa viver para a região, não para a capital. Ainda não entendi nada, Harvey exalou, embora a ideia tenha lhe ocorrido. Explique com um exemplo, por favor. Bem, você deixa o apartamento do seu clube, neste caso, uma dacha do governo. Depois, você se muda para a moradia mais simples, digamos, em Krushelka. Você pega o metrô. E se comunica com o eleitor. Mergulhe não apenas em seus problemas, mas na própria vida. Eu não vou para um condomínio. Harvey relembrou com horror a experiência de morar em um apartamento assim. Paredes frias, janelas com vazamentos, canos sempre úmidos. E se houver insetos fugindo dos vizinhos, você pode enlouquecer. Não, se vamos abrir mão do conforto, tem de ser em algum lugar fora das cidades lotadas. Sugiro ir para o campo, sorriu Harry, como se estivesse lendo sua mente. Vamos lançar uma campanha para um deputado no exílio. Dizem que ele abriu mão voluntariamente de todos os benefícios e privilégios, cortando lenha, arrancando besouros da batata do Colorado. Ele não mergulha no fundo do poço da vida, mas no âmago da questão. E nós salvaremos a resposta. E quando ela atingir a massa de que precisamos, anunciaremos nossa participação na eleição para governador. Disse Harvey. É uma ideia interessante, mas veja uma pegadinha. De repente, o hino nacional soou bem alto na sala, e Harvey e Harry se levantaram de seus assentos, por hábito ou instinto. Kate tentou,
pelo segundo dia consecutivo, encontrar uma explicação para a transformação da cidade. Seria realmente esse visitante, ou como sua avó chamava, o retorno? Ele já havia estado aqui antes, há muito tempo, quando ela era jovem. Depois, ele apareceu na TV. Ela se lembrou imediatamente, pois a memória de Kate para rostos era excelente. Mas ela não sabia por que havia aparecido na TV. Onde ela havia estado por tantos anos? Maddie. Kate implorou. Diga-me o que ele fez com você. Não vou deixá-la sozinha. Oh, Cathy, disse a mulher idosa, bruscamente. Tudo o que você quer saber é como aquela Miss Marple da série de televisão. Quem? Kate perguntou e fez o sinal da cruz por precaução. Ela preferia não assistir a novelas estrangeiras. Você sabe, a velha detetive, explicou a moradora. Não tenho tempo para conversar com você. Tenho porcos para alimentar, pássaros para limpar. Mas Harvey, é claro. Eu lhe disse que seria entrevistado mais tarde. Maddie revirou os olhos, sonhadora, e a inveja agarrou a garganta de Kate com dedos de aço. Por que elas tinham sorte e ela não? Ela tinha de descobrir o que esse retornado da cidade estava fazendo em sua cidade. E ela também seria entrevistada mais tarde. Então eu vou ajudar, Kate sorriu. Vou ajudar com os porcos e as aves. E você pode me contar tudo sobre isso. É claro que você vai contar, disse Maddie, em tom de advertência. É por isso que você veio me visitar. E depois faremos panquecas juntas. Com nossos dentes, o que mais há para mastigar? Kate não suportava aquela mulher idosa e ativa. Aos 67 anos, Maddie ainda mantinha uma casa enorme. Não era incomum que ela convidasse as amigas para um chá da tarde. Mas, na verdade, para participar de suas batalhas agrícolas no celeiro ou nos campos. Maddie podia contratar pessoas, mas não gostava disso. Amigos próximos e distantes, que eram uma centena na aldeia, eram outra coisa. O que eu dou de comer aos porcos? Perguntou Maddie, como se não pudesse ver a expressão de entusiasmo da amiga. Pão. É caro, mas tenho um acordo com o Belry. O cara que administra a loja. Disse Kate com interesse. Belry é um homem importante. Na casa dos 60 anos, divorciado pela sexta vez, ele voltou a ser o namorado mais promissor da cidade. Sim, sorriu Maddie. Meu antigo parceiro. De qualquer forma, ele me dá todo o pão que eles não levam. O pão e o pão de forma. Eu o corto em fatias, deixo de molho na água e dou de comer aos porcos. Acompanhe-me. Kate, em sua idade avançada, preferia reuniões aconchegantes com Ariana, com um pouco de Nalelka. Mas o problema é que ontem ela me contou exatamente o que Harvey havia feito com ela. Ele também disse algo sobre uma entrevista. E, na manhã seguinte, Kate se esqueceu de tudo como se fosse um desmaio. Como se costuma dizer, o terceiro drink foi demais. E agora ela precisava descobrir o que esse retornado estava fazendo com as senhoras idosas e por que elas estavam fazendo fila para ele. E eu disse a Colenca, Maddie, de repente mudou, por que você está vindo até nós, uma de cada vez? Eu não teria reunido uma dúzia delas de uma vez e feito todas felizes ao mesmo tempo. Você pode fazer isso, eu lhe digo. Assim mesmo? Intrigada, Kate tentou se lembrar do que Ariana havia lhe dito ontem. Mas sua memória se recusava a ajudá-la. Foi o que ela disse, Maddie assentiu. Por que você corta o pão tão grande? Faça o menor, eles são porcos, não ursos. Agora você faz. Pegue a mangueira, vamos deixar o pão de molho. Colocando as fatias nos recipientes, Kate se dirigiu para a porta. Ainda bem que Maddie tinha uma mangueira para que ela não precisasse carregar água com as mãos. A mangueira estava no chão e a idosa teve de se abaixar para pegá-la. Maddie, ágil apesar de sua idade, colocou o bocal e selecionou o modo chuva. Seus lábios se mexeram, mas a água na mangueira absorveu os sons. Lá está ele, disse ela, e em cima dele. E eu digo, e não posso fazer isso. Ele veio pelo lado. Ele tem uma voz linda e cantante.
Não consigo ouvir nada. Kate gritou. Ela estava terrivelmente curiosa para saber o que o retornado estava fazendo com aquela mulher idosa ontem. Do lado de cima, e quando a água amoleceu o pão, Maddie abriu o celeiro e os porcos correram para os coxos de ração. Um deles pegou Kate e ela quase caiu no chão. Ela se segurou. Os porcos mordiscaram o pão e, em poucos minutos, já tinham comido tudo o que deviam. Eles começaram a lamber os coxos. Vejam o lombo. Ela começou a se gabar, acariciando os porcos com carinho. O dorso é assim, e a parte escapular? Exatamente como no livro didático. Você está me entediando, Maddie, Kate exalou. Preciso de uma pausa. Venha, então, vamos tomar um chá, disse Maddie. E então, depois do chá, faremos o pássaro. Se Deus quiser. Kate esperava sinceramente que Deus a perdoasse dessa vez. Na sua idade, esse tipo de exercício só lhe trazia dor na região lombar. Ela nunca teria ido à casa de Lika se não fosse por curiosidade. O chá de Maddie estava fervendo até mesmo em suas mãos. Assim, enquanto Maddie tomava um gole de sua xícara, Kate tomava um gole de sua bebida. Alguma coisa está me fazendo sentir pesada, e sussurrou ela. Devo me deitar? Claro, respondeu sua amiga com medo. Por que está doendo? Eu matei você. Não, está tudo bem, disse Kate, entrando na única sala de estar. Está tudo bem, velhinha. Na sua idade, ir para a cama no meio do dia é a ordem do dia. Os jovens não têm esse luxo. Meninos e meninas jovens têm 1 milhão de coisas para fazer e não têm tempo nem para se sentar. Kate voltou para seu quarto, com Maddie choramingando ao seu lado. Ela já estava envergonhada por ter chamado a amiga para ajudá-la. Não se preocupe, vou me deitar por 5 minutos e isso vai passar, disse Kate. Ela entrou no quarto, viu a cama e o criado mudo e tudo fez sentido para ela em um instante. Velha. Semyonovna sibilou e se virou para Maddie, levantando a mão. Ela se cruzou e gritou bem alto, pedindo ajuda. Mas ninguém a ouviu. O hino nacional dos Estados Unidos estava tocando no celular de Harvey, com apenas um número na tela. Os colegas o chamavam de chefe, mas o ex-legislador o considerava um mero intermediário entre ele e o povo. Ele não esperava uma ligação tão cedo, estava esperando por mais uma semana de descanso. Você vai desocupar a Dasha como combinamos? Perguntou a voz. Ou você já ligou para a TV e para o grupo de apoio e vai montar barricadas? Como combinado, disse Harvey com firmeza. Ele viu Harry acenando e disse, e tem uma segunda linha, um segundo, disse ele, e desligou o microfone. São eles, não são? Sussurrou o estrategista político. São eles? Não sussurre, eu desliguei o som, Harvey sussurrou de volta. Alguma coisa a dizer? Sim. Harry acenou com a cabeça. Ligue o alto-falante e diga à câmera que está indo para o campo. Que não precisará mais deste chalé. Só um momento, vou ligar o telefone. É isso aí. Ação, Harvey se endireitou, ajeitou o cabelo e limpou a garganta. Ele ligou o microfone e, com ele, o alto-falante. Sony? Ele perguntou com uma voz deliberadamente áspera. Eu já lhe disse, e não me peça para ficar nesta Dasha e escrever memórias ao seu som. Nunca e nunca, está me ouvindo? O que? A voz assustada do outro lado do fio tremia. Você está doente? Estou bem, gritou Harvey, estou me sentindo ótimo. Estou indo embora. Estou indo para o campo. Vou passar o resto de minha vida trabalhando com o eleitorado no campo. Vou me levantar às 6 horas da manhã, limpar a neve, dar palestras. Em seguida, o ex-deputado viu Harry balançar a cabeça. Vou dar aulas para as crianças. Harvey, está tudo bem? Sua voz estava completamente desorientada. Se necessário, o chalé pode ser entregue com uma semana de atraso. Não um dia depois. O ex-deputado me interrompeu. Minha última palavra será amanhã, e pronto. Acabou, não tenho tempo.
As pessoas estão esperando. Vejo você em breve. E Harvey passou um longo tempo em sua cabeça selecionando uma palavra ofensiva para chamar seu interlocutor. Traidor? Provavelmente não, ele está mentindo. Corrupto? Não comprovado. Calunioso. Nunca foi pego. Finalmente, Harvey desligou o telefone e olhou para Harry. Ele desligou a câmera e fez um gesto com o polegar para cima. Esse é um bom começo, disse ele. Não são vocês que estão sendo expulsos. São vocês que estão saindo. Você se demitiu voluntariamente, não foi? É claro que sim, assentiu o ex-deputado. Ele se lembrou de uma longa e detalhada conversa com uma das mais altas autoridades do país. A renúncia voluntária foi possível graças à concordância dele. Amanhã nos encontraremos e discutiremos os detalhes de nossa campanha. Você está pronto para vencer, não está? Harvey passou o resto do dia arrumando suas coisas. Ele havia acumulado muitas coisas ao longo dos anos em que viveu naquele chalé, que ele normalmente chamava de casa de campo. Presentes de suas viagens, lembranças. Aqui, por exemplo, um grande tambor africano. Um presente de seus colegas da África do Sul ou do Congo. Que coisa! Vou doá-lo a um orfanato, pensou Harvey ou uma varinha de condão gigante. Com 2 metros de altura, parecia um bastão de mágico ou um bastão de Papai Noel. O chefe da polícia de trânsito lhe deu essa bugiganga em seu aniversário. Ele deve ter dado a ela. A coisa está manchada e esburacada, não se pode dar para um orfanato, não se pode levar. Decidi deixá-lo para seu sucessor, que viverá nesta casa luxuosa. Pela manhã, tudo já estava embalado. A maioria das caixas com coisas e eletrodomésticos tinha que ir para 2 lares de crianças e idosos. Harvey levou relativamente pouco, apenas o que cabia no Niva. Algumas coisas ele decidiu enviar pelo correio para seus ex-colegas. Eles que se engasguem, pois ele não precisa mais de uma caneta Parker ou de um aparelho de mogno. Exatamente às 10 horas, o tecnólogo político chegou novamente e, dessa vez, foi convidado a entrar. Vocês estão descansando? Perguntou Harvey. Não temos tempo para descansar, respondeu Harry com um sorriso. Vamos discutir rapidamente os detalhes do plano. Não há 1 minuto a perder. Sentados na casa de hóspedes, os 2 homens pareciam Anthony e Lucy discutindo um plano de batalha com os brancos. Só que era o homem mais jovem que atuava como estrategista e o homem mais velho que ouvia atentamente. Harry estendeu uma pasta, e nela estavam os resultados das pesquisas, alguns gráficos, um estilo visual. Então, a operação com Beck, disse o estrategista político. O objetivo é se tornar o chefe de... Não diga isso em voz alta, pediu Harvey. Você sabe que pode haver ouvidos. Chefe da aldeia, ponto final. Para seu experimento, Harry escolheu uma grande cidade na área em que estavam interessados. O nome era poético. Já havia sido uma cidade próspera, com manufatura e vida. Restavam uma escola, um dispensário e uma dúzia de lojas. A urbanização impiedosa deixou o assentamento sem chance de se tornar mais do que um local de recreação para as pessoas do vilarejo. De acordo com documentos, a população é de quase 3.000 pessoas. Na verdade, apenas os proprietários de Dacha e os aposentados vivem aqui. Mais precisamente, os aposentados. Há 1.000 deles aqui, de acordo com as estimativas mais modestas. Uau, Harvey assobiou. Que demografia distorcida. E os homens? Coração, pressão arterial, maus hábitos, deu de ombros Harry. Os homens suam. Então eles estarão em um aquário. O cinegrafista escreve sem parar, anota tudo e depois escolhemos as partes certas. Um entrevistador o segue pela cidade. Tempo de silêncio, quando as câmeras estão desligadas das 10 às 6. Exatamente como, e pensou Harvey, mas não disse nada em voz alta. Ele precisa mudar completamente seu comportamento. Não discutir, não denunciar, mas ouvir mais. E nunca usar palavras obscenas. As câmeras se lembrarão de tudo. Se você vir um cinegrafista ou um engenheiro, ignore-os, continuou Harry.
Isso significa que eles vieram entrevistar outra avó, montar o equipamento ou verificar alguma coisa. Eles não responderão suas perguntas. Finja que eles não existem. Para onde eles estão me levando? Pensou o ex-deputado, mas a empolgação já havia tomado conta dele. Qual é o nosso objetivo? O objetivo é conquistar o eleitorado mais velho, respondeu Harry. Conquistar seus corações e sua simpatia. Fazer com que eles literalmente olhem você na boca. O que farei para atraí-los? Perguntou Harvey. O que posso fazer para ajudá-los? Eu tenho uma ideia, disse Harry, e sorriu maliciosamente. Mas não sei se você vai gostar dela, e Kate finalmente acordou. Ela estava deitada no sofá de sua casa. Como um organismo vivo, em certo momento de sua vida, ela continuou crescendo, dobrando de tamanho, acrescentando novos cômodos, cheia de canos e antenas parabólicas. Quando ficou viúva de repente ficou sozinha, a casa parou de crescer. Agora, de todos os cômodos, Kate usava apenas 2 e a cozinha, onde recebia as visitas, e o quarto. Esta não é uma casa, mas uma cabana, ela ouviu uma bela voz. Quem está aí? Perguntou a idosa, assustada. Nós nos conhecemos, um homem estava na soleira da porta do quarto. Você se esqueceu? Não, respondeu Kate, embora o rosto fosse completamente desconhecido para ela. Ela tentou se sentar. Eu nunca me esqueço de nada, meu jovem. Ela sentiu vergonha de sua memória, que lhe falhava de tempos em tempos. Desde que se conheceram, ela teve que raciocinar logicamente. Quem era esse homem? Eu gostaria de pensar que ele era um médico, mas não. Sem mala, sem pressa em seus movimentos, sem atitude condescendente com os pacientes. Talvez um novo médico do distrito? Improvável, muito velho e fora de forma. Então é isso. O único problema é que esqueci meu patronímico, reclamou a idosa. A cidade inteira está falando de você, meu jovem, e eu perdi a noção do seu nome. Harvey, respondeu ele com um sorriso. Pode me chamar de Harvey. Gosto que me chamem de Harvey. Oh, de modo algum, contestou Kate. Não existe essa coisa de leveza, nem pode existir. Especialmente com um homem como ele. Bem, sim, concordou o hóspede. Você estava doente, lembra? Eu o acompanhei até em casa, a Ariana me pediu. Eu não poderia recusar uma mulher como ela. Kate se sentiu envergonhada pela segunda vez. O que aconteceu na casa de Maddie? Elas brigaram, mas o assunto não era óbvio. Ah, sim, há um mês ela havia perdido um livro, um volume de A Guarda Branca, de Bulgakov. Depois, Maddie a chamara de mulher senil que não conseguia se lembrar das coisas mais simples. E hoje? Hoje ela encontrou o livro no quarto da amiga e perdeu o controle de si mesma. Kate ainda se lembrava das repreensões mútuas, das broncas e até dos abusos. Mas o que aconteceu depois? De onde veio esse homem bonito? Ele parecia estar na casa dos 40 anos. Ainda jovem. Ela sabia, aos 69 anos, que 40 era o auge da vida. Você está bem? Perguntou Harvey. Não deveríamos chamar um médico? Não, não, filho, suspirou Katy. Quem se sente bem nessa idade? O reumatismo, a pressão arterial, o açúcar, tudo piora. E às vezes, sabe, só o clima faz minhas articulações doerem. E é tão deprimente, como em um clifiodor, lembra? Suas patas doem, seu rabo cai. E ele começou a listar seus males por um longo tempo, confessando-os a um estranho, como se fosse um padre. Depois, passou para os problemas internos. Uma aposentadoria pequena, uma seleção ruim de alimentos no supermercado, séries desinteressantes na TV, e até mesmo essas vão para a terceira rodada. Em algum momento, Kate percebeu que seu convidado estava esperando algo. E, pela enésima vez naquele dia, ela se sentiu constrangida. Oh, me desculpe, filho. Lamentou ela. Parado aí como um intruso, eu nem sequer lhe ofereci um assento. Tudo bem, respondeu o homem. É melhor você me mostrar onde está a luz. A luz?
A mulher idosa ficou surpresa. Há luz em toda parte, graças a Deus. Ou o senhor quer dizer a lâmpada? Bem, aí está ela, puxe a corda. Desculpe-me por ter reclamado de minhas doenças e da vida. Estou me sentindo melhor agora. Estou bem, na verdade. Bem, o Harvey disse. Se você se sentir melhor, podemos começar. Começar o quê? Perguntou Cathy, assustada. O que você quer dizer com isso? Harvey ficou surpreso. Por que você me convidou para vir aqui? Você disse que eu era o assunto da cidade. E que você queria participar. O que eu lhe disse? Não consegui recusar. Gostaria de poder me lembrar dos detalhes, e suspirou a idosa. Mas estou muito interessada, estou mesmo. Acredite em mim, quase não dormi por 2 dias, só pensando nisso. E para ser entrevistada depois, sim. Bem, disse o homem. Se todos estão falando, deveríamos tentar. Do que você gosta, dos clássicos ou das novidades? Harvey tinha acabado de fazer 47 anos. Ele não se considerava um homem velho, e em seu coração havia sempre o fogo da juventude, cuja luz se refletia em seus olhos. Ultimamente, ele havia perdido um pouco de peso, seu cabelo ficou grisalho, apareceram rugas e seus dentes começaram a doer. Agora ele preferia banhos, sono saudável e boa comida. O campo tinha tudo isso, então o pensamento de Harry era um terreno fértil. Quanto mais Harvey repassava a história de sua queda em sua mente, mais ele sentia pena de si mesmo. Como ele, um político experiente, tinha acabado em tal beco sem saída. Primeiro, ele atropelou um veado na estrada. Depois, obedecendo a um instinto primitivo, ele o esquartejou e colocou os melhores pedaços no carro. Do nada, apareceram policiais, inspetores de vida selvagem e jornalistas. Ele também era bom em algumas coisas. Em primeiro lugar, ele foi pego fazendo algo inadequado não em um resort caro, mas nas remotas florestas da Sibéria. Em segundo lugar, ele não dirigia um carro estrangeiro caro, mas um SUV Onival barato. Em terceiro lugar, ele não negou nada e se recusou a confessar sua culpa, o que posteriormente lhe permitiu escapar da responsabilidade criminal. Caiana é a cidade da minha juventude, disse ele ao tecnólogo político, enquanto dirigiam por estradas esburacadas até a linha de chegada. Foi lá que minha vida profissional começou. Depois de defender brilhantemente meu trabalho de conclusão de curso, fui enviado para trabalhar na aldeia em uma missão. Como fiquei ressentido com isso. Eu sonhava com trabalho diplomático, com viagens. E eles me disseram sem rodeios: os advogados também são necessários no campo. Eu sei, Harry sorriu. Antes de me preparar para a campanha, estudei sua biografia com muito cuidado. Ela não conta a história toda, disse Harvey. Eu gostava da Kiana. Embora eu ainda não saiba por que os agronegócios precisam de advogados. Eles me colocaram ao volante de um caminhão basculante uma semana depois. Foi o que escreveram na minha ficha de emprego, motorista de meio período. Eu li sobre isso, anotou o tecnólogo político. E sobre sua fatídica entrevista em 1995. Eu sei tudo sobre isso, Harvey. Esse mesmo discurso foi transmitido em todos os canais federais. O governador, sua comitiva, os chefões, a imprensa. Por acaso, eles cruzaram com Harvey, que estava tentando trocar um amortecedor em seu caminhão basculante. Desde o início da entrevista, o jornalista ouviu algo muito diferente do que esperava. Mas ele ficou satisfeito com o resultado. Você se lembra de como eu o esfaqueei na época? Perguntou Harvey. Eles disseram que o país havia entrado em colapso. Agora é diferente. Agora o país está se recuperando. O tecnólogo político caiu em um silêncio significativo, e o ex-congressista relembrou seu discurso emocionado. Como ele denunciou os democratas e seu entorno por não conseguirem conter os preços ou enviar um amortecedor normal. Como ele colocou o chefão em seu lugar, de forma quase celestial. Quem é o senhor tão verborágico? Perguntou o governador, franzindo os lábios com relutância. Advogado motorista? Eu. Respondeu Harvey de forma ameaçadora.
sou um advogado. E, se necessário, sou um motorista. E se meu país precisar de mim, sou um mecânico. E um mecânico. E ninguém pode me impedir, nem um único corrupto. Esse desdenhoso quem é você, custou o cargo do governador. Eles simplesmente não votaram mais nele. Harvey, por outro lado, subiu na vida. Ele conseguiu um cargo no serviço diplomático e depois foi eleito para o parlamento. Depois de algum tempo, ele se familiarizou com os tecnólogos políticos e começou a trabalhar com eles para excluir o elemento surpresa de sua vida política. E, como diz o ditado, ele foi bem-sucedido. Enquanto estivermos dirigindo, vamos repassar os pontos importantes, disse Harry. Nada de álcool. Nada de tabaco. Na caixa, apenas estilo de vida saudável, nutrição adequada, ajuda. Entendi, Harvey acenou com a mão. Já sei, Harvey acenou com a mão. É que eu não tenho uma desculpa há muito tempo. E não se esqueça, nós nos preocupamos com as mulheres idosas, continuou o tecnólogo político. Elas são as primeiras que temos de conquistar. A qualquer preço. Elas serão entrevistadas. As avós adoram isso. Bem, você é como um papagaio, pelo amor de Deus, sorriu o ex-deputado. Você repete a mesma coisa centenas de vezes. Você acha que eu não tenho memória? É que, veja bem, nosso público-alvo não é fácil, disse Harry. Sabemos que é difícil falar com pessoas idosas. Difícil e nem sempre agradável. Isso depende. A verdade é que Harvey gostava muito de avós. Tudo isso vem de sua infância. Ele foi uma criança tardia, nascida quando sua mãe já estava na casa dos 40 anos. Quase nunca havia meninas ou meninos em sua casa, mas havia muitas mulheres em idade balsâmica. A casa que Harry havia escolhido era um sólido 4 em uma escala de 5 pontos. Tinha tudo o que ele precisava para viver: um fogão a gás, um banheiro e uma boa cama. Mas, por alguma razão, o chuveiro ficava do lado de fora. Mas havia uma excelente sauna, sem a qual Harvey não conseguia imaginar a vida. O que poderia ser melhor do que um vapor que penetrava até os ossos? O plano de Harry, é claro, era um pouco aventureiro. Mas, nesse tipo de coisa, era uma situação em que todos perdiam. Ou ele renasceria de verdade nesta cidade, ou sua carreira política estaria perdida para sempre. Harvey só precisava ser ele mesmo, mais uma versão melhor de si mesmo. Ele cruzou os braços e entrou na casa, respirando o cheiro da floresta. Até mesmo uma cidade tão grande como Caiana estava cheia de rumores. Eles se espalhavam muito mais rápido do que as notícias no Telegram. E, em nível de exclusividade, eles podiam muito bem estar à altura das fontes mais informadas. Naquela manhã, Lydia teve que alimentar os animais 2 vezes mais rápido do que o normal. Era uma caminhada de 1 quilômetro até a casa de um velho conhecido, e não havia tempo a perder. Como sempre, o portão e os portões estavam trancados com segurança. Venham em paz! Gritou ele, rindo. Mas a senhoria, por algum motivo, não reagiu ao humor. Não havia nenhuma sombra de sorriso em seu rosto. Ela veio e veio, respondeu incolormente. Se você for embora, ninguém ficará ofendido. Nem eu. Você ouviu o que Kate fez ontem à noite? Perguntou Maddie, parada na porta de uma casa familiar. A maneira como ela se jogou em cima de mim, não foi? Eu ouvi, Ariana assentiu. O que você está fazendo aqui? Eu nem ia deixar você entrar. Por que não? A aldeã estava indignada. O ressentimento tomou conta dela como uma ducha fria. Ariana, nós nos conhecemos desde a infância. E de repente você diz coisas tão insultantes. Você poderia roubar algo de mim, disse Ariana. Ela era muito sensível com relação à propriedade. Se ela emprestasse dinheiro ou coisas a alguém, ela anotava em um livro enorme. A notícia de que Maddie havia roubado traiçoeiramente um volume de A Guarda Branca mais uma vez reforçou sua convicção de que na vida não há amigos, apenas aliados. Ah, e você também. Maddie estendeu as mãos. Bem, eu me esqueci desse livro,
Quem pode se esquecer? É o Klavka que pode esquecer, Ariana balançou a cabeça. E você, Maddie, nunca se esquece de nada. Como se eu não soubesse. Maddie ficou ressentida. Ela havia procurado Nina como uma árbitra, como uma defensora. Mas ela viu uma verdadeira promotora, ou até mesmo uma juíza. Imagine! Certamente deveria ser ela a acusar e julgar, não Ariana, já que esse era o seu destino. Mas agora Maddie não conseguia evitar sua antipatia pela mulher que a havia injustiçado e humilhado tão injustamente. Vamos, Ariana, vamos fazer as pazes, sugeriu a velha. Em nossa idade, é tarde demais para discutir. Logo teremos de nos justificar perante Deus. Eu não discuti, Ariana deu de ombros. Você tem tudo ou nada. Oh, você! Maddie estava indignada. Ajude-me, eu vim pedir ajuda. Ajude-me a explicar a Kate a besteira que fiz. Vou ficar conhecida como ladra em toda a cidade? Só há uma pessoa que pode ajudá-la, Ariana deu de ombros. E você sabe bem o nome dele. A propósito, ele me trata melhor. Disse Maddie desafiadoramente. Eu lhe dei uma ótima ideia. Visitar não apenas uma idosa, mas muitas. Uma dúzia. Ah, você me aborrece, velha, disse Ariana, virando-se e voltando para o estacionamento. Ela ouviu o grito de sua velha amiga e se virou contra sua vontade. Um carro estava descendo a estrada rural em alta velocidade, muito rápido para a área dela. Ele tinha luzes piscando na cabine e não podia haver engano. E estava indo em direção à casa que Harvey havia alugado. Estão seguindo ele? Gritou Maddie com medo. Veja, eles estão atrás dele. Por que está aí parada, velha? Exclamou Ariana. Temos que agir agora, está me ouvindo? Agora, o escritório de Billy poderia ser resumido em poucas palavras: modesto, mas de bom gosto. A falta de recursos financeiros sempre tinha de ser disfarçada. É claro que ser presidente do governo da aldeia Caiana não era seu sonho. Mas ele tem apenas 40 anos de idade. Eles o notarão e o elogiarão. Eles o levarão para trabalhar, primeiro na região de Moscou e depois na capital. Tudo o que ele tinha de fazer era esperar seu tempo. As coisas estavam indo bem, a cada ano havia cada vez menos apelos justificados e o fluxo de reclamações estava diminuindo. Não era que as senhoras idosas estivessem felizes com Billy. É que elas já haviam percebido que pedir ajuda ao governo da aldeia não era uma boa ideia. E por um bom motivo. O próprio chefe não tinha pressa em andar pela cidade e resolver os problemas de outras pessoas. Como diz o ditado, a iniciativa é punida, e ele tinha visto isso na carreira de seus colegas. Chefe, o senhor me ligou? Carlo, chefe da delegacia de polícia, apareceu na porta. Sim, Billy acenou com a cabeça. O policial estava chamando seu escritório pelo nome, e ele já havia se despedido. Afinal de contas, ser chefe não era nada ruim. Entre, sente-se. Tenho uma pergunta para você. Da capital. Carlos sorriu. Você tem medo das autoridades? As coisas estavam indo bem na aldeia, até que esse ex-deputado apareceu. Ele teria se estabelecido em Caiana, teria ido pescar e colher cogumelos, pelo amor de Deus. Mas não, ele organizou uma espécie de série interminável que estava fazendo sucesso no YouTube. E em vez de um set, era o assentamento deles, o assentamento do Billy. Em vez de atores, eram avós falando sobre o quanto se divertiam com Harvey Sergeevich. Por que está sorrindo? Perguntou o policial com raiva. Recebi uma ligação de Washington outro dia. Eles me ligaram e me explicaram. E eu não estou rindo, sabe? E você vai parar de rir agora. Carlo ajustou sua gravata preta. Era uma peça que já tinha visto dias melhores, e manchada e amassada. O policial sempre se esquecia de quem estava no comando em Caiana. E o chefe da administração tinha que lembrá-lo. Viva e viva, Carlo deu de ombros. Ele não infringe a lei. Não faz propaganda, ou seja lá o que for. Tem certeza? Perguntou Billy. Tem certeza?
Não houve nenhuma reclamação ou recurso, respondeu o policial de plantão. E não temos motivo para reagir. E temos de ser proativos, camarada coronel, disse Billy. Para que não tenhamos reclamações. Para que não recebamos reclamações. Carlo ficou em silêncio. Ele já tinha muito o que fazer, havia constantes arrombamentos nas casas vazias do vilarejo. Felizmente, não havia ocorrido nenhum crime mais grave durante anos. Os homens estavam quase extintos no vilarejo, e as avós não eram conhecidas por seu comportamento criminoso. Só se alguém chegasse ao vilarejo e começasse a fazer turismo, mas isso era raro. Você já deu uma olhada na internet? Perguntou Billy. Você já viu o que eles ensinam aos nossos Kiana? Claro que sim, sorriu Carlo. É um lugar lindo, não é? Então, diga-me uma coisa, continuou o chefe do assentamento, alheio ao comentário. Como eles organizaram toda essa atividade bem debaixo do seu nariz? Carlo reajustou sua gravata frágil. Ele não gostou do tom da conversa. E quem era ele para se intrometer nos negócios? Quem sabe o que eles estão tramando? Cara, repito, esses imigrantes não estão infringindo a lei, eles estão filmando tranquilamente, disse o policial. É um filme amador, mas serve. E no papel principal não está qualquer um, mas um grande homem. Um deputado. Faltam apenas 3 anos para eu me aposentar. Não quero ser promovido a inspetor novamente. Ex-deputado, o presidente o corrigiu. E você sabe quem pode rebaixá-lo. Um ex-PM ajuda as mulheres, continuou Carlo. O que há de tão criminoso nisso? Os homens ficaram em silêncio. O chefe da administração começou a hesitar, de fato, do que podemos acusar esse gastador? É claro que ele está aqui com um propósito, mas com que propósito? E é aceitável agir de forma descortês, invadir a casa dele, fazer perguntas? Talvez ele tivesse esperado um pouco mais, como geralmente fazia. Mas aqueles que dão ordens dificilmente são pacientes. O que ele está fazendo com aquelas mulheres? Perguntou Billy com relutância. Por que elas estão saindo tão felizes? Os agentes informaram, disse Carlo de forma conspiratória. Ele é um cara muito interessante. Você pode imaginar, ele tem a boca neles, e mais o policial foi impedido de terminar uma ligação telefônica. Billy olhou para os números, mas imediatamente um sorriso surgiu em seu rosto, como uma máscara médica que quase cresceu em seu corpo durante a pandemia. Jack está na máquina, ouvindo. Disse ele. Trabalho em andamento. Sim, é isso mesmo. Sim, conseguimos. Não vamos ficar sentados por aí. Sim, nós vamos. Observando as estatísticas do público, Harry esfregou as mãos. Ele pertencia à nova onda de tecnólogos políticos e, portanto, não reconhecia autoridades ou regras. A rigor, um plano para uma nova campanha eleitoral vinha amadurecendo em sua cabeça há algum tempo. A ideia principal era não entender o plano da equipe até o último momento. Assim, a ideia não seria detectada pelos concorrentes e eles não conseguiriam contornar ou afundar a figura principal. Você não segue as regras, você as inventa, disse Harry, bebericando um narguilé. Você não quebra as regras, você inventa novas. Ninguém gosta de perdedores, mas é fácil e agradável conversar com vencedores. Tudo o que eu precisava era de um homem bom em uma situação ruim. Como um legislador que perdeu seu mandato por causa da estupidez. Harvey era perfeito para esse papel. A história do atropelamento e fuga do veado foi um grande escândalo. Harvey teve que se desfazer de uma boa quantia em dinheiro, como compensação pelos danos causados à natureza, e também fazer uma doação ao Fundo de Proteção da Vida Selvagem. Mas nem mesmo isso salvou. Ao vê-lo em desespero, Harry percebeu: é preciso agir. E agora o YouTube foi enriquecido com uma série estranha, na qual o político viveu a vida mais comum que se possa imaginar. A primeira mulher idosa caiu na rede de Harvey. Ela viu os recém-chegados e veio conhecer o ex-deputado e mostrou sua habilidade. A fama se espalhou pela cidade e as avós fizeram fila para se juntar à beleza. A principal intriga é o que ele faz com as senhoras idosas,
Porque, em questão de dias, elas começaram a fazer fila para convidar Harvey a visitá-las. Harry estava editando a quinta parte. O ritmo de trabalho era fantástico. Depois dos projetos bem-sucedidos dos anos anteriores, ele tinha algum capital e espaço para experimentação. Ele já havia tido que recusar 2 ofertas tentadoras para continuar trabalhando em The Return. Mais coisas estão por vir. Caros amigos, disse o locutor de voz agradável que Harry havia contratado para ler a narração. Faz uma semana que nosso ex-deputado desceu dos céus de Moscou para as terras do sul. Ele tem uma tarefa ambiciosa de entrar em cada casa, ouvir e entender cada morador. Harry torceu o nariz. Não, ele não se agarrou. É muito doce, como assistir à televisão. Não é possível obter pontos de vista com esse tipo de texto. É preciso intriga, é preciso a própria vida, é preciso amargura e tempero. O que colocar na boca do radialista? O tecnólogo político começou a pensar. Talvez você precise acrescentar expressão. Acrescentar vida. Ele escreveu outra mensagem e, em meia hora, o locutor enviou uma nova gravação. O tom era diferente, agressivo e um pouco chocante. Por que o ex-deputado desistiu de uma vida bem nutrida por Cayenne? Por que as avós locais estão fazendo fila para ficarem sozinhas com ele? É simples, ele quer ver a vida real sem brilho e falsidade. Será que ele não só pode se encontrar em solo sulista 20 anos depois, mas também ajudar os aposentados mais desamparados, dando-lhes um pouco de felicidade? Harry esfregou as têmporas. Bem, isso é muito melhor. Você tem que andar em uma linha tênue e, por um lado, acumular muitos hits, e por outro, atrair o espectador. Em um momento em que todos estavam virando as costas para o ex-deputado, Harry ofereceu sua ajuda. E ele não falhou. No futuro, quando eles vencerem, Harvey não se esquecerá dessa gentileza, pois esse tecnólogo político estava convencido. Mas agora é necessário agir sem levar em conta o tempo pessoal. Como Harry estava trabalhando sem orçamento, ele não podia contratar uma equipe grande e apenas aqueles que estavam dispostos a trabalhar quase de graça. O que ele faz com as avós? Harry estava escrevendo a sinopse de uma nova série. Lemos dezenas de versões diferentes, até mesmo as mais místicas e fantásticas. A resposta é simples, ele as faz felizes. Saiba mais sobre a nova série agora mesmo. Inscreva-se, curta e clique no sino. Eu mesmo tive que controlar as câmeras e não é um trabalho empoeirado. Você tinha que olhar a foto, anotando qualquer momento em comum. Agora Harry estava olhando preguiçosamente para os monitores. Não pode ser. Parecia que uma nova trama havia surgido em sua série sobre o exílio do vice-xerife. Será que e o que é aquele carro estacionado na frente da casa? De repente, as sobrancelhas do tecnólogo político subiram até a testa. Será que são as luzes piscando no telhado? O principal é não arrancar as câmeras, ou todo o projeto seria um desperdício. No início, Harry queria ligar para Harvey e avisá-lo sobre os convidados. Mas depois ele mudou de ideia, é mais interessante assim. É mais animado. Viver ao ar livre, em meio à natureza, dá um impulso de energia sem precedentes. Em apenas 3 horas, Harvey cuidou de uma série de coisas, cortou lenha, varreu o quintal, lavou o chão da casa, preparou o café da manhã. Agora ele aqueceu o banheiro e esperou que o fogão esquentasse. É tão bom aqui, disse o homem, é tão bom que você poderia morrer. Era maio, mas podia fazer calor pela manhã. No entanto, Harvey gostava de tomar banho mesmo no calor. A principal coisa depois do vapor era mergulhar em alguma fonte fria. Ou, pelo menos, jogar um balde de água gelada sobre si mesmo. Harry não instalou nenhuma câmera na sauna ou no chuveiro, mas o ex-delegado ainda se sentia desconfortável. E se houvesse uma lente escondida em algum lugar? Talvez ele quisesse aumentar a visão dessa forma? Quase todas as noites um técnico chegava e reorganizava as câmeras. Harvey tentou cumprimentá-lo, mas ele não respondeu. De repente, o ex-deputado ouviu o som de um motor. As casas vizinhas estavam vazias, talvez os moradores estivessem chegando. Ou um entrevistador para trabalhar com outra avó. Esse homem também era engraçado. De longe, ele acenava para Harvey, mas nunca se aproximava.
Para conhecer os vizinhos ou o quê? Disse o ex-deputado em voz alta. A casa de banho ainda não havia esquentado o suficiente para receber o primeiro vapor. Harvey saiu para o terreno e ficou atônito. Bem na frente da casa havia uma delegação inteira, um homem de paletó, obviamente um representante do governo local. À direita, um policial com uma túnica amassada, preenchendo alguns papéis. E à esquerda, inesperadamente, um médico. Isso ficou claro pelo jaleco branco que o homem carrancudo estava usando. Bem, olá, disse o homem de jaleco. Pelo crachá com o emblema do assentamento, Harvey imaginou que fosse o presidente local. Faz tempo que não nos vemos, como dizem. Nunca nos encontramos, objetou o ex-deputado. E seria melhor não nos vermos, ao que parece. Bem, você não me contratou em 98, sorriu o funcionário público. Deixe-me lembrá-lo ou me apresentar em Billy Jack. Sou o responsável por Cayana. Acho que se pode dizer que sou o dono de toda Cayana. Você tem uma boa memória, disse Harvey, bocejando. Só há uma coisa que você esqueceu. Como funcionário eleito, desfruto de imunidade com minha delegacia. O senhor não é mais um funcionário eleito, interveio o policial com firmeza. Venha conosco, senhor. Vamos entrar no carro. E não me obrigue a usar a força, nós, ao contrário de você, servimos ao Estado. Venha conosco aonde? Harvey ficou surpreso. Não vou a lugar nenhum. Não fiz nada. Para um exame obrigatório, disse o médico com uma careta. Jack assinou a ordem. O senhor deve se submeter a um exame físico. O ex-deputado estava prestes a protestar, mas de repente ouviu a voz de Harry em sua cabeça. Não discuta. Vá em frente. Não se esqueça da sua câmera. Uma reviravolta no enredo como essa será boa para a sua audiência. Mas não fique preso no hospital. Ou em qualquer outro lugar. Ok, vou pegar meus documentos, Harvey gritou, virou-se e desapareceu dentro da casa. O policial correu atrás dele, mas o ex-delegado do xerife foi um pouco mais rápido. Harvey pegou a pasta no corredor e se virou, pronto para se defender. Escondida dentro dela havia uma câmera conectada à rede de Harry. Tudo o que ele tinha de fazer para ligar o dispositivo era girar uma das fechaduras. Parado. Disse o policial com firmeza, estamos resistindo? Fugindo? Do que está falando? Acabei de pegar os documentos. Há uma pasta inteira aqui. Entre no carro e não faça nenhuma besteira, exigiu Carlo, dando os primeiros passos na grande tela da internet. Ou terei de tirar meus braceletes. Elas são apertadas, então não arranharão sua pele delicada. Estou preso? Preferindo outra expressão, o policial ajustou sua gravata. Convocado. Solicitado a comparecer para interrogatório. É altamente recomendável que você compareça. Que diferença faz, afinal, se vamos levá-lo ao hospital de qualquer maneira? Acho que não. O que você acha? Perguntou Harvey. Qual é o sentido da vida? Para fazer o que me mandam e não fazer perguntas, respondeu Carlos sem hesitar. Então ainda estou preso? Continuou o ex-deputado. Silêncio, disse o policial asperamente. Falar com você, sabe de uma coisa? Estou cansado. Estou com a pasta na minha frente. Minha função é levá-lo ao hospital. E lá deixar que os médicos decidam se você está saudável ou não. E Harvey olhou para a tela do celular, uma nova mensagem no Telegram. Um usuário com o apelido de O'Harry estava enviando um emoji de polegar para cima. O ex-deputado sorriu. Deve haver novos atores em seu programa. Pelo menos você não vai me bater? Perguntou Harvey em voz alta, apontando sua pasta para Carlo. Depende de como você se comportar, respondeu o policial. Você se tornou muito arrogante em Washington. Acha que pode comprar todo mundo. Não, não podemos. Não vamos lhe dar nossas senhoras idosas, está me ouvindo? A propósito, o que está fazendo com elas? Billy não notou a câmera. Ele acha que está fazendo a coisa certa porque ouve uma voz vinda de cima.
Afinal de contas, ele tem uma ordem, mesmo que não esteja escrita, e a cumpre. Há 1000 mulheres idosas no vilarejo. E se o hóspede não convidado tiver o coronavírus? Se ele for testado, todos se sentirão melhor. Eles aprenderão um pouco mais sobre o assunto. Satisfeito, Billy deu um solavanco no carro enquanto ele acelerava pela estrada rural de terra. Ele olhou pelo espelho retrovisor para o ex-vice-xerife e se sentiu melhor. A pessoa não parecia mais tão elegante. Ele não costumava se dar mal na televisão. Foi só depois da história do veado que ele voltou a aparecer nas telas, mas ele não gostou muito disso. "O que você acha da nossa aldeia?" perguntou Billy com um sorriso. "Maravilhosa", respondeu Harvey. "Bonita e limpa. E as senhoras idosas são um espetáculo à parte. Você terá que falar com os especialistas", o presidente do governo local acenou com a cabeça para o médico. "Vendo suas tendências prejudiciais à saúde, decidimos imediatamente envolver a medicina." "O que não é saudável, se é que posso perguntar?" Harvey ficou surpreso. "Bem, eu adoro mulheres idosas, eu as adoro. Além disso, você estava falando sobre o coronavírus. O policial gemeu e começou a se perguntar se essas afirmações ousadas não eram proibidas por lei. Billy se ruborizou, as mulheres idosas também não o deixavam indiferente. Mas, ao contrário de seu antagonista, ele nunca admitiria isso. Somente o médico de jaleco branco permaneceu indiferente. Ele olhava para fora da janela, sem reagir às palavras de Harvey. A estrada que levava à clínica havia sido recentemente repavimentada, portanto não havia muitos buracos. Afinal de contas, era um dos destinos mais populares de Caiana. Para os residentes que andavam a pé ou de bicicleta, havia um grande meio-fio. No entanto, ele não era separado da pista de rolamento de forma alguma, e os carros podiam passar por ele se quisessem. "Assine aqui", exigiu Carlo, segurando um formulário. "O que é isso?" perguntou Harvey. "É um mandado de prisão executado. Está bem. O ambulatório deve ter sido reformado recentemente. O prédio havia sido isolado e pintado com gesso decorativo, e o interior também parecia decente." Assim que Harvey foi conduzido ao escritório, o chefe da colônia e o policial desapareceram. O médico apontou para uma cadeira. "Sente-se." "Permita que eu me apresente", disse ele. "Meu nome é Tony." "O senhor sabe meu nome", respondeu o político. "Que trabalho é esse, se é que posso perguntar?" "Somos trabalhadores forçados", disse o médico em vez de responder e encolheu os ombros. "Vamos colher uma amostra", disse ele. "Mas ninguém vai nos proibir de tratar bem o paciente. A propósito, teremos de desligar o pai." "O que você quer dizer com isso?" Harvey ficou surpreso. "Como assim, desligar o papai?" "Ele tem uma câmera lá dentro", explicou o médico. "Eu anotei no carro. Não preciso de atenção. Eles vão fazer um teste de coronavírus e você estará livre para ir." "Mas eu estava pensando." "Sobre o quê?" perguntou o ex-parlamentar. "Que você tomaria chá comigo com geleia", disse o homem timidamente. "Não é todo dia que pessoas de destaque vêm à nossa aldeia. Li seus artigos, muito bem escritos. Direto ao ponto." "E sobre o que o senhor quer falar?" "O presente", respondeu o médico. "O passado e o futuro. Estou aqui, acredite ou não, como uma mosca atrás de um vidro. Fico batendo e batendo, mas não consigo sair." "Pode tomar seu chá", Harvey assentiu. A atenção do médico à sua carreira política o deixou lisonjeado. "Mas nada de álcool." "Eu não bebo." "Tem certeza?" perguntou o médico. Ele abriu uma prateleira do armário e, atrás dela, como um batalhão de soldados, alinhou uma fileira de garrafas coloridas de bebida alcoólica. "Ou você gostaria de escolher alguma coisa?" "Chá e pronto", disse Harvey. "Há muito barulho no estúdio." O público foi convidado, e não um público de $500 por pessoa, mas um público sólido que vai apenas onde é realmente interessante. Pela primeira vez em muito tempo, os administradores puderam até mesmo escolher os convidados, em vez de persuadi-los.
Todos queriam participar do programa, e é compreensível o motivo. O apresentador estava se mexendo, revirando os olhos, conversando com a equipe. Ele estava se aquecendo. Ele havia passado a noite toda assistindo a um novo programa e estava impressionado. Mas então a campainha tocou e o programa ao vivo começou. O rosto do apresentador mudou rapidamente, como se ele tivesse colocado uma máscara. Seus movimentos se tornaram rápidos, calibrados e precisos. Como um maestro, ele olhou ao redor do estúdio, onde políticos, advogados, funcionários públicos e um padre estavam sentados em poltronas e sofás em frente às câmeras. Todos olhavam fixamente para as lentes como se estivessem decidindo um assunto de importância nacional. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos amigos. Este é o programa O Don't Be Que É, e vocês estão com seus apresentadores permanentes, os androides. O tópico de hoje é o I'm Back, uma série de mistério de um ex-deputado que mora no interior. E embora a plataforma do programa seja nossa pior concorrente, não podemos ignorar esse fenômeno. Deixe-me apresentar os convidados de nosso estúdio, e o apresentador começou a listar as pessoas que haviam aparecido, mas citou apenas as mais proeminentes. Ele ajeitou a gravata e, desafiadoramente, pegou uma garrafa de bebida de um patrocinador nas mãos. Ele tomou um gole simbólico e revirou os olhos de prazer. Ele sorriu novamente e lembrou de manter a calma durante a transmissão, de não falar palavrões ou xingar uns aos outros. Mesmo que seja nisso que se baseiam os índices de audiência do meu programa, acrescentou o androides mentalmente. Atenção para a tela, disse ele, e o estúdio lançou uma reportagem sobre a série I'm Back, que se tornou tendência no YouTube em poucos dias. O jornalista, como um verdadeiro crítico de cinema, avaliou a atuação dos atores, o enredo e outros pontos importantes. Ele não deixou de lado o cenário natural de uma bela cidade com uma rica história. Destacou o amor suspeito do deputado pelas avós, seu desejo e oportunidade de passar muito tempo a sós com elas. Resumindo, ele fez uma pergunta que interessou a muitos espectadores: os Estados Unidos são ótimos, mas não há atenção suficiente para todos. Só uma coisa não ficou clara: o que Harvey, que vergonhosamente perdeu seu mandato parlamentar, está fazendo com nossas queridas avós? Isso não é antinatural e ilegal? O próprio herói da série se recusou a comentar. Protesto! Gritou alguém, um parlamentar em exercício e, ao mesmo tempo, o camarada Harvey. Não se enganem, e não houve perda de mandato. Houve uma renúncia voluntária. Então, vamos dar a palavra ao nosso primeiro convidado, disse Android, ignorando a réplica. Ela é sexóloga e psicóloga, uma médica com grande experiência e histórico, Leslie Douzanskaya. Leslie, ouça sua opinião sobre nossa história. A mulher desembolsou uma alta quantia para ir à televisão e aparecer nas telas de todo o país. Ela esperava recuperar seu investimento no primeiro mês de transmissão. A primeira coisa a considerar é a idade do nosso protagonista, disse a mulher de meia idade, arrumando o cabelo, que mais parecia um ninho de vespas. Não, André, não estamos falando de você. Harvey já passou dos 40 anos, mas, como podemos ver nos registros públicos, ele não tem filhos nem esposa. Por que essa atração por mulheres idosas? É claro que não tenho a liberdade de diagnosticá-lo à revelia. Mas a psicologia descreve esse desvio da gerontofilia em detalhes. Estamos falando de um desvio da norma ou de uma preferência individual? Esclareceu Android, demonstrando seu amplo conhecimento de psicologia. Os cientistas acham que estamos falando de preferência individual? Mas eu chamaria isso de aberração, disse Leslie, balançando a cabeça. Objeção, ele gritou novamente. Ao contrário do psicólogo, não era o psicólogo que estava pagando, era ele. Você faz um diagnóstico sem nem mesmo ver a pessoa. Como ousa? Tem certeza de que é isso que você faz com mulheres idosas? Deveríamos escrever uma nova lei e licenciar todos os psicólogos. Tudo o que você quer fazer é licenciá-los, retrucou Leslie, como se não houvesse mais nada a fazer a não ser proibir e não permitir. No salão, começou a haver barulho e algazarra. Os convidados gritavam e interrompiam uns aos outros, guiados pela mão invisível de um apresentador experiente. O bispo fez uma oração em voz alta, pedindo paz e harmonia.
Os dois homens, apoiador de Harvey e oponente de Harvey quando ele era deputado, entraram em conflito, com seus argumentos esgotados. Eles rapidamente entraram em uma discussão e tiveram que ser separados por outros convidados. Graças a essas brigas, o público do programa aumentou e ele permaneceu no horário nobre por muitos anos. Quando o barulho e a briga atingiram o auge e a situação começou a ficar fora de controle, o apresentador decidiu agir. O gongo soou, sinalizando o fim da primeira parte. Então, temos um convidado especial no ar, que vai esclarecer tudo. Disse Androides, piscando para a câmera. Não pergunte como conseguimos convencê-lo a vir ao programa. Um homem chamado Harry é o criador do programa e também seu produtor. Uma salva de palmas. Houve uma salva de palmas. Para a transmissão, o tecnólogo político se livrou de sua barba e fez um penteado elegante. Ele usava um terno caro e óculos de aros sólidos. O homem passou pelos convidados com um passo triunfante, acenou para os apresentadores e sentou-se em uma cadeira. Obrigado por me receberem, disse ele. Adoro o seu programa. Adoro o seu programa. Harry, você está pronto para nos contar o que o personagem principal, seu amigo pessoal e parceiro de negócios, está fazendo na cidade? E, mais importante, o que ele está fazendo sozinho com as avós? Antes de responder a essa pergunta, Harry disse: gostaria que todos neste estúdio ouvissem a si mesmos. Há muito tempo observamos que a atitude em relação aos idosos nos Estados Unidos é condescendente. Na melhor das hipóteses. E, no entanto, eles representam quase um quarto da população. E, ainda assim, os androides cortam você. Você não assiste ao programa deles para pensar sobre questões globais. Para quê? Qual é o problema com as avós? Estou pronto para demonstrar o vídeo, respondeu Harry. Tenho certeza de que ele vai envergonhar a maioria dos convidados neste estúdio. Estamos prontos. O androide tomou uma decisão para todos. Ele lidaria com o constrangimento e o superaria de alguma forma. Mas e a curiosidade, como é bom socializar com pessoas novas sem álcool. A maravilhosa conversa com o médico não deixou nenhuma dor de cabeça. Eles beberam 2 xícaras de chá cada um e se separaram, satisfeitos. Mas assim que Harvey cruzou a porta de sua casa, o telefone tocou. Harvey ouviu uma voz familiar no receptor. Era Ariana. Eles já o libertaram? Sim, respondeu o ex-delegado do xerife. Na verdade, eles nem sequer me prenderam. Ouça, filho, e disse Ariana. Meus avós e eu estivemos conversando. É ruim que você viva assim, sozinho. Um homem tão bonito sozinho. Não é bom, não é cristão. Isso não me preocupa. Respondeu o ex-deputado. Eu estou bem sozinho, Ariana. Não, a avó começou a argumentar. Há uma boa mulher em nosso vilarejo. Que tipo de mulher? Uma garota, se você pensar bem. Jovem, apenas começando na vida. O que é isso? Pensou Harvey, horrorizado. Uma provocação? Uma armadilha? Será que a concorrência já se infiltrou aqui? E como se comportar em uma situação tão delicada? Obrigado, respondeu Harvey. Mas preciso recusar essa oferta tentadora. Nós já enviamos. Disse Ariana. Hoje é seu dia de folga. Ela está trabalhando em nossa fazenda como motorista. Motorista? Perguntou o ex-deputado novamente. Sim, mas é só uma folga. Gritou a avó. O carro quebrou e não tem ninguém para consertar. Ele não vai se deitar embaixo dele, vai? Ela queria dizer que essa não era a profissão de uma mulher, mas ficou em silêncio. Afinal, não é uma vida boa para as pessoas fazerem coisas que são difíceis e até prejudiciais para elas. A imaginação pintou uma garota frágil que corajosamente sobe em um enorme OZIL ou gás. E tenta reanimá-la, mas sem sucesso. Sim, Ariana respondeu. Não a jogue fora, Harvey. Leve-a para dar uma volta pelo vilarejo. Veja se ela já está aqui ou não. Harvey olhou pela janela.
Uma mulher alta, ensanguentada e leitosa estava na porta, arrastando-se timidamente. Por trás, era impossível distinguir sua idade. Ela certamente não era seu público-alvo. Mas por que não dar uma volta? Afinal de contas, ele tinha muito tempo livre na cidade. Harvey decidiu ligar para Harry para pedir conselhos, mas o tecnólogo político não atendeu o telefone. Tudo bem, pensou o ex-deputado. Podemos sair para uma caminhada. O principal é não tomar chá, ou não poderei mais olhar para ele. A mulher olhou para ele com interesse. Ela estava sorrindo aquele sorriso ingênuo que as mulheres usam para fazer papel de bobas. Harvey decidiu ser educado também. Olá, disse ele. Estava me esperando? Boa tarde, disse ela. Meu nome é Cindy. O que são galinhas? Esta está boa, mas a outra está ruim. É melhor eu usá-la para fazer sopa. Você gosta de sopa? Eles passaram o resto do dia andando pela cidade, tomando sorvete e assistindo ao pôr do sol. Descobriram que a casa da Cindy ficava a apenas algumas centenas de metros de distância em linha reta. Fazia muito tempo que Harvey não interagia com uma mulher comum. Ele estava cercado de modelos, mulheres de negócios, banqueiros e simplesmente aspirantes a mulheres. Depois de algumas voltas pela cidade, ao se aproximarem da casa de um novo conhecido, eles pararam. Talvez ela queira que eu faça o mesmo? Cindy sorriu. Como suas avós. Bem, e eu esperava que Harvey corasse ou ficasse constrangido. Mas não, ele estava radiante. Era como se ele estivesse esperando que se espalhasse pela cidade a notícia de seu interesse por senhoras idosas. Ele corou. Por que não? Respondeu ela. Mas não hoje. Hoje já estou cansada, talvez amanhã. Ele era muito bonito, e ela, aos 35 anos, também era muito bonita. Havia apenas uma tristeza implícita em seus olhos. Harvey olhou para eles e viu o desejo de SSH. Cindy havia esperado toda a sua vida por um homem, e não um príncipe, mas simplesmente um homem amoroso que pudesse ouvir e escutar. Mesmo assim, ela aproveitava cada momento e sorria. Só é possível ver o desejo se você olhar bem no fundo da alma. Eu me diverti muito, disse o ex-deputado, despedindo-se de Tatiana. Tivemos uma conversa interessante. Talvez nos visitemos? Perguntou a mulher, esperançosa. Você quer entrar? Harvey sentiu-se nostálgico. Não se tratava apenas de sua juventude, sua beleza e seu charme. Afinal de contas, ele não estava aqui para descansar ou mesmo para passar o tempo. Harvey estava trabalhando, e seu técnico político estava conduzindo um experimento ambicioso. Ele tem 47 anos, afinal de contas, não há tempo para se divertir. Não dessa vez, ele suspirou. Talvez da próxima vez. Como quiser, Cindy respondeu com um sorriso. Harvey percebeu imediatamente que a mulher não estava ofendida. Ela era o tipo de pessoa que sabia como ser feliz. Não havia nada de especial nela, mas era isso que a atraía. Era fácil conversar com essa mulher. Ele não percebeu como o dia passou voando. Ao se despedir, ela disse: venha me ver novamente. 2 semanas na aldeia ajudaram o político a se reiniciar completamente, ou seria a abstinência total de álcool. Agora ele se levantava de madrugada, cortava lenha, fazia caminhadas, aproveitava a vida. As coisas estavam ficando cada vez mais distantes, era difícil se forçar a trabalhar. Afinal de contas, qual era o sentido da vida na carreira se ela não era mais agradável? Para se distrair desses pensamentos, o ex-deputado decidiu conversar com alguém que ainda está se esforçando e conquistando o topo. Como está indo o processo? Perguntou Harvey, entrando em contato com Harry pelo Telegram. Está indo bem, respondeu o estrategista político. Fomos atingidos, como dizem, com todas as armas em punho. Não vou listá-las. Você não se cansou das antigas? Ora, e na verdade, Harvey tinha vergonha de admitir que gostava muito das avós. Ele as achava ótimas ouvintes e interlocutoras. Ele estava surpreso consigo mesmo, com a rapidez com que havia passado do luxo desnecessário de Moscou para a vida despretensiosa no campo.
Olhe aqui, Harvey, disse Harry. Quando for cortar lenha pela manhã, faça um rugido como se estivesse lutando com um mamute. E mais vida, mais vida. O que, não há visualizações suficientes? Perguntou o ex-deputado, incrédulo. Precisamos de mais vídeos virais. Instigou o tecnólogo político. Em breve vocês terão caminhantes. Eles vão procurar um bunker embaixo da casa antiga, empregados. É necessário que todos eles assinem lá em sua própria inutilidade. Tudo bem. Não tenho tempo para isso. Tenho galinhas para alimentar. Uma das senhoras idosas lhe deu 2 galinhas para que Harvey pudesse comer ovos frescos todas as manhãs. Na verdade, era muito trabalhoso com aquelas aves. Agora, a manhã começava não apenas com o corte de madeira, mas também de grãos. Ontem ele havia comprado 1 quilo de trigo e flocos de milho na loja do vilarejo. O vendedor lhe garantiu que seria suficiente para uma semana. Chique, 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 disse Harvey, chamando suas galinhas. Uma ele chamava de Riaba e a outra de Chicade. Suas costas doíam, como se ele precisasse de um descanso digno. Afinal de contas, Harvey havia cortado lenha com muito zelo ontem. Afinal de contas, ele não tinha mais 20 anos, era preciso ter cuidado. Se ele estivesse em Washington, em sua casa de veraneio, poderia ter chamado um médico. Ele o teria examinado, massageado, aliviado a dor. Mas aqui, em Cajun, ele tinha que fazer isso sozinho. Ele passou um pouco de pomada na região lombar e depois envolveu em uma bandagem forte. Ele se sentiu melhor. De repente, lembrou-se de que sua nova conhecida havia lhe dito ontem que era enfermeira. Deve ser melhor se ela esfregar a pomada em suas costas. Especialmente porque ela mesma havia dado a entender ontem que estaria recebendo visitas. Cindy, oi, disse Harvey depois de chamá-la. Você está trabalhando ou de férias? Dia de folga, respondeu a moça. Por quê? Minhas costas estão me matando, pode me dar uma mãozinha? Como Harvey estava indo para a casa de Cindy, sua lombar estava doendo, ele procurou um presente adequado. Afinal de contas, é estranho visitar uma mulher sem um presente. Finalmente, ele encontrou um espelho indiano entre os souvenirs e um presente de um colega da Ásia. Ele é lindo. Cindy, boa tarde. Disse o deputado, cruzando a porta. Você sabe que amanhã verei 10 mulheres idosas de uma vez. Seus encontros se tornaram regulares, e a região lombar de Harvey não incomodava mais. Selena estava encarregada da biblioteca há muitos anos, quase desde a morte do chefe que lhe deu o nome. Durante esse tempo, o interesse pelos livros teve seu auge e seu esquecimento. Agora a moda da leitura estava voltando. E quando Harvey propôs organizar leituras para as avós, ela ficou ainda mais confusa. Isso não era proibido? Veja, ela explicou. Estou lendo livros há 2 semanas, a pedido dos habitantes de nossa aldeia. Tudo começou espontaneamente. Estávamos conversando com Ariana e vi o livro de Marques, 100 anos de solidão. Peguei o livro e comecei a lê-lo em voz alta. Ela gostou muito, ficou muito entusiasmada. A outra me pediu para ler o Libras de Maslow para ela. Você conhece esse romance de Orwell? Selena disse que sim, e agora eu estava arrumando as cadeiras. Os convidados estavam prestes a começar a chegar e não tinham idade suficiente. O que Harvey leria hoje à noite? O velho bibliotecário pensou languidamente sobre a noite que se aproximava. Mais de 1 hora antes do início da noite, as senhoras idosas começaram a chegar. Estou atrasada? Perguntou uma delas, colocando um prato sobre a mesa. Aqui, eu fiz um bolo. Deixe o Harvey comer depois. Que homem, disse a outra. Ele é tão atencioso, tão cuidadoso. Fui eu quem disse, leia para todo mundo, exclamou Kate. E eu por isso, você pode imaginar, logo a biblioteca estava cheia de avós conversando sobre tudo o que havia no mundo. Elas estavam fazendo tanto barulho que Selena mal conseguia reprimir a vontade de calá-las. Felizmente, hoje era um dia especial.
Hoje era o dia em que o próprio Deus havia ordenado que a biblioteca se enchesse de vozes, risos e vida. Às 5 para as 6, Harvey entrou na biblioteca. Ele usava um belo paletó e gravata. Um cinegrafista o seguiu, filmando tudo o que acontecia. O político não deu atenção a ele. As senhoras idosas começaram a bater palmas, mas o ex-deputado não ficou constrangido. Ele acenou com a mão e se ofereceu para sentar. Tirou um volume de sua pasta e começou: "O que decidi ler hoje", disse Harvey. "Os clássicos imortais." Aqui, o inspetor, de Gogol, "O senhor aprova", e em vez de uma resposta, houve um aplauso respeitoso. Harvey começou a ler em vozes diferentes, com entonações diferentes, gesticulando de vez em quando. Parecia um professor tendo que trabalhar com uma classe de idosos. Houve um silêncio na biblioteca que Selena chamaria de silêncio de referência. Ele os lia em voz alta e todas as avós choravam. Ou riam, dependendo do capítulo do livro. Todas adoravam a maneira como ela lia os livros. 2 horas se passaram rapidamente e as senhoras idosas começaram a bater palmas novamente. "Que homem!" disse uma delas. "Não, vocês viram o que ele faz com sua voz?" Que entonação, disse outra. "Ele é um Oscar puro." Harvey provou o bolo, conversou com algumas das avós e foi embora. Ele tinha mais uma coisa planejada para esta noite. Quem diria que as senhoras idosas não recebem atenção suficiente, que para se tornarem pessoas próprias só poderiam ser através dos livros? Havia uma espécie de romance universitário nesses encontros entre Harvey e Cindy. Ele saía sorrateiramente da casa dela, esgueirava-se pelo quintal para que ninguém o visse. Às vezes, ele tinha que se esgueirar por entre as cercas. A loja local não vendia chocolates caros ou perfumes de elite. Assim, o ex-deputado teve que surpreender sua nova esposa com coisas simples. Na segunda-feira, ele passeou por um campo e pegou um buquê de flores. Junto com ele, no entanto, veio um carrapato, que Cindy habilmente removeu de sua perna. Na terça-feira, Harvey esculpiu um papagaio do mar, que apresentou à namorada. Ela sorriu e fez algumas anotações. Na quarta-feira, o ex-deputado decidiu surpreender Cindy com suas habilidades culinárias. Ele colheu frutas silvestres, fez massa e assou um bolo de verdade. Cindy morava sozinha em uma casa próxima. Harvey não conseguia imaginar como ela conseguia administrar a casa. Para manter o segredo, ele teve que subir até o primeiro andar por uma janela. Eles tomavam chá, assistiam ao noticiário e conversavam por muito tempo, de mãos dadas. Às vezes, as conversas se estendiam até 1 hora da manhã, pois a mulher tinha que ir trabalhar de manhã. "Por que você está chorando, Cindy?" perguntou Harvey, indo para seu quarto. Ele nunca havia dormido em sua casa antes. "Você vai embora", ela chorou. "E será isso? E então ficarei sozinha novamente, completamente sozinha. Serei uma mulher velha como Kate, Vasilievna ou Ariana. Todos vão me abandonar." "É mesmo?" disse a delegada, enxugando as lágrimas. "Não há necessidade de fazer previsões aqui. A vida é imprevisível." "É imprevisível quando você tem 20 anos, Cindy continuou a soluçar. Mas quando se tem 35 anos, é muito imprevisível. Posso me ver me tornando uma daquelas senhoras idosas. Aquelas para quem você lê O Inspetor. Eu não quero isso, Harvey, eu não quero isso." "Bem, eu quero, mas não desse jeito." Eles ficaram nos braços um do outro por um longo tempo. Naquele momento, Harvey se sentiu muito bem. Ele pensou no fato de que a vida é realmente imprevisível aos 30, aos 40 e aos 47 anos. Há apenas um mês, ele estava discursando em uma tribuna alta, fazendo belos discursos e lutando por uma fração de sua classificação. E hoje ele passa seu tempo no vilarejo, onde encontrou uma mulher de verdade e todo um regimento de mulheres idosas, admiradoras de sua voz. O que mais ela quer da vida? De novas vitórias ilusórias, microfones de canais de TV federais, entrevistadores e subordinados? Ele não tinha tempo para encontrar as respostas e concluir esses pensamentos simples. De repente, a sala se iluminou com um clarão que o cegou por um momento. E depois outro, e mais outro.
Harvey pulou pela janela e foi atrás dos paparazzi, sem nunca terminar sua conversa com a jovem. Billy se sentiu como uma vítima da internet. Só porque algumas frases se tornaram virais, ele havia perdido seu local de trabalho e todas as perspectivas. Agora que estava entregando os arquivos ao seu sucessor, ele não tinha nem mesmo o que levar consigo. Ele havia colocado todas as coisas menos valiosas no balanço patrimonial, como a máquina de café, a poltrona de couro, os quadros e assim por diante. Levá-los agora significaria roubar. Que bagunça, disse o sucessor. Não é de se admirar que você tenha bagunçado a internet também. Se você não quiser ouvir, não vou lhe contar nada, respondeu o ex-funcionário público, ressentido. Você não é pessoa para me julgar. A ofensa sufocou o ex-chefe da administração duplamente, porque ele estava apenas cumprindo a ordem dos chefões, embora à sua maneira. Como ele poderia saber que todos os seus movimentos, todas as suas palavras, estavam escritos pelas câmeras? Era possível adivinhar. Nessa situação, a demissão do funcionário negligente que demonstrou zelo excessivo convinha a todos, exceto para ele, o funcionário público, que ficou sem emprego. Para onde ele pode ir agora? Ele não sabe muito de nada e vai apenas fingir que é ativo e organizar compras. Uma ligação telefônica o tirou de seus pensamentos tristes. Um assinante desconhecido do Telegram se ofereceu para falar com ele. Será que ele mudou de ideia? Será que ele ainda está ligando para Washington? Correndo para o corredor, o ex-comandante da colônia pegou o telefone. Aqui é o Jack. Billy, ele ouviu uma voz de aço no receptor. Sinto muito por sua perda. Não é bom ser o atirador. Obrigado, respondeu o ex-chefe. Quem é você? Tenho meus motivos para manter a confidencialidade. Não vamos perder tempo. Liguei para oferecer vingança. Você tem uma excelente oportunidade de se vingar. E ganhar algum dinheiro. Vingança de quem? Perguntou o ex-chefe do assentamento com medo. Não tenho inimigos. Um ex-deputado, e disse a voz. Eu lhe darei 300 mil. As dúvidas de Billy tomaram conta dele. 300 mil, em sua situação, era um dinheiro decente. Mas e se ele tivesse que fazer algo ilegal? Ou ele poderia ter outra chance de fama, mas não a fama com que sonhava? Não sei, ele admitiu. Depois do que aconteceu comigo, estou em uma fase ruim. Depende do que você está esperando. Estamos esperando por uma foto, respondeu a voz. Uma foto que mostre nosso herói do outro lado. Você pode ficar com a câmera como lembrança. Billy se animou. Ele sabia exatamente onde Harvey passava as tardes, Carlo havia lhe dito. Tenho uma ideia, disse Billy. Mas estou com muito medo. Não tenha medo, disse uma voz. Espere pelo mensageiro. Ele estará aqui em algumas horas e lhe dará um pacote. Espero que haja uma cooperação frutífera. Billy entrou em seu antigo escritório e encontrou seu sucessor ensaiando como iria repreender seus subordinados. E eu disse que você não conhece o manual. Ele gritou para sua vítima imaginária e ficou imediatamente constrangido ao olhar para seu antecessor. Ai, ai. Não seja tímido, disse Billy. O mais importante é que ninguém filmou e postou na internet. Ou pelo menos não em um canal popular. Sua cabeça estava latejando novamente, embora já fizesse muito tempo que Harvey não tocava em uma garrafa de bebida. Ele acordou com uma vibração em seu telefone, que ele havia deixado carregando a noite toda, estava enlouquecendo. As chamadas perdidas estavam por toda parte, no Viber, Telegram, WhatsApp. Agora o tecnólogo político estava tentando entrar em contato com ele por meio de uma conexão normal. Harvey atendeu a ligação. O que você fez? Gritou Harry ao telefone, em vez de cumprimentá-lo. O que é essa linha do amor em nossa série impecável? Havia uma dor real em sua voz. O ex-vice-xerife se lembrou de ontem, ou melhor, da noite anterior. Como ele tinha ido à casa de Cindy sem motivo, sem propósito. Como eles se abraçaram e, de repente, um lampejo de luz atravessou a escuridão. Ela deveria ter percebido que era mais do que isso.
Ela deveria ter ligado para Harry imediatamente. Ontem foi um ótimo dia, disse Harvey. Você viu o número incrível de senhoras idosas com quem trabalhei? Você acha que elas gostariam de sair à noite? Perguntou Harry. Todo o dinheiro suado delas. É impossível amar a política? Perguntou o ex-deputado, desafiadoramente. Eu me apaixonei. E agora, devo me enforcar? Harry pensou freneticamente e procurou uma saída. Ele havia previsto tudo, mas não o fator humano. Portanto, a sujeira certamente poderia derrubar o público ou usá-la a seu favor. Ele precisava de uma jogada original, como no xadrez, para virar completamente o jogo. Uma jogada em que seu interlocutor já tivesse pensado. Você entende, Harvey, implorou o tecnólogo político. Assim que você escolher uma mulher, os demais perderão o interesse imediatamente. Nunca venceremos dessa forma. Mas eu tenho uma ideia que vai virar o jogo. Vou lhe contar sobre ela. Não, Harvey disse não. Para o inferno com a vitória. Estou fora do jogo, me desculpe. O quê? Perguntou Harry, incrédulo. Depois de tudo o que conquistamos? Depois dessas classificações sem orçamento? Isso não é suicídio, é muito pior. Vou embora daqui, disse o ex-deputado. Envie-me um orçamento e eu lhe pagarei. Tenho 1 centavo. Quanto você gastou? Diga-me cada centavo. Assim você não guardará rancor. Não está entendendo? Gritou o tecnólogo político. Não se trata de dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Não estou brincando, disse Harvey. Tudo bem, já chega. Vou ficar aqui em Caiana. Terminei e vou embora. Ele já havia percebido que poderia conquistar a maior vitória de sua vida, se não hoje, então amanhã. Era como se Harvey estivesse cheio de energia e vontade de agir. Ele sacou o celular e discou um número conhecido. Você leu as notícias? Ele respondeu. É isso mesmo, não as leia. E não vá trabalhar hoje. Já estou correndo para você, está me ouvindo? Espere por mim. Aos 35 anos, Cindy havia perdido a esperança de encontrar um noivo. E Harvey, é claro, era a pessoa certa. Forte, bonito, interessante. E, o mais importante, ele não fumava nem bebia. Todas as suas amigas que se casaram e se mudaram para outras cidades reclamavam de seus maridos. A principal queixa era que não havia amor, nem mesmo respeito e compreensão. Elas faziam Harvey parecer perfeito. Cindy! Gritou ele ao entrar correndo. Eles tiraram uma foto de nós dois juntos. Dizem que nossa foto está em toda a internet. Deixe isso para lá, disse a mulher. Se ao menos houvesse algo de que se envergonhar. Boa garota, ela elogiou. Eu também acho. Tenho uma proposta. Estou ouvindo, disse ela, envergonhada. Vamos morar juntos, disse Harvey. Em sua casa, por enquanto. E depois veremos. Em minha casa? A mulher ficou surpresa. A casa, afinal de contas, você vê que tipo de... Vamos dar um jeito na casa, sugeriu o homem. Eu mesmo posso fazer isso e aquilo. Eu amava Kiana com toda a minha alma. Ou melhor, não a Kiana, mas você. Você realmente a amava? Ela perguntou e corou. Ela estava tonta. Em poucos dias, sua vida havia dado uma guinada de 180 graus. Eu sou a favor disso. Farei qualquer coisa, Harvey. Ele abraçou novamente e a beijou. Naquele momento, o ex-congressista pensou que na vida você precisa de muito poucas coisas para ser feliz. Amor e nada mais. Se você não tiver amor, não poderá substituí-lo por nada. Nem carros de luxo, nem uma casa de campo do governo, nem milhões de acessos na internet. E quando o amor chega, você precisa agir. Aos 47 anos, ele entendeu isso claramente. Como isso vai acabar, Harvey? Sussurrou Cindy. Por que não transamos com ele? Vamos sair de Cajun.
Não vamos a lugar nenhum, disse o ex-deputado. A natureza daqui, o pôr do sol. É tão bom estar aqui com você. Escute, há muito tempo eu queria saber. Não é difícil para você com as senhoras idosas? Perguntou ela. Não, respondeu Harvey. O que poderia ser melhor do que ler para as avós? É como passar um tempo com crianças pequenas. A propósito, a ideia não foi minha, foi da minha assistente. Bem, a antiga. Que tipo de entretenimento uma avó tem na cidade? TV e rádio. Um homem inteligente sugeriu que elas lessem livros. Você lê para mim? Cindy me perguntou timidamente. E você? Eu faço isso, disse ele e levantou a esposa nos braços. Depois, teve de colocá-la no chão com cuidado para que ela não caísse em seus olhos. Tudo isso fez minha maldita lombar doer na pior hora. 2 anos se passaram, e a vida em Cayenne começou a se agitar novamente. Os turistas vieram, o vilarejo ficou na moda após o estrondoso sucesso do projeto do YouTube. Um investidor comprou 3 casas vazias e começou a alugá-las. O próprio Harvey escreveu 2 livros e gostou de lê-los para o público. É claro que ele não tinha muito dinheiro, mas quanto dinheiro é necessário para viver no campo? Harvey. Cindy o chamou do quarto. Ajude-me com Valiusha, o ex-deputado, apesar de sua idade avançada, correu para suas filhas. O papel de pai não só lhe convinha, como também lhe agradava. A filha o lembrava de um subordinado negligente, a quem todos devem ensinar. Mas o resultado foi agradável, e a menina cresceu sorridente e bonita. Ouça, disse ela a Cindy. Se Deus nos der um filho, por que não lhe damos o nome de Harry? Em homenagem a quem? A mulher corou. A um homem, explicou Harvey. Ele é um bom homem, ele entende a vida, mas ainda não chegou lá. Como você quiser, meu amor, Cindy sorriu e abraçou o marido. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.